Olá, bem-vindos ao Órgão. Eu sou o Caio e hoje eu vou te contar como que o Renan Calheiros é amigo, parça, chapa, brother, o que você quiser do Dom Pedro I. Então confere lá. Bom, pessoal, se você não mora embaixo de uma pedra, certamente você ouviu falar da CPI da Covid. Um tema que está sempre nos noticiários. Essa CPI ganhou projeção nacional, até porque está sendo televisionado, né? Inclusive, muita gente substitui alguma novela da Globo pela CPI, eu incluso. Então, você deve ter já visto alguma coisa sobre a CPI da Covid. O último grande acontecimento foi o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, que foi um depoimento execrável, uma figura péssima da política. Ele protagonizou um debate nojento com a senadora Simone Tebet, desrespeitou a senadora. Enfim, é uma CPI caótica que traz muitos momentos dignos da mais alta dramaturgia brasileira. Mas esse vídeo, como você pode notar pelo título, no mínimo peculiar, não quer tratar especificamente da CPI sob um ponto de vista muito técnico, muito arrojado, ou tratar minuciosamente sobre como funciona a CPI. Até porque vídeos assim tem a rodo no YouTube e certamente são mais detalhados do que será o meu aqui. Bom, esse vídeo ele tem por objetivo partir de pontos de vista distintos e no meio do caminho percorrer vários assuntos correlatos, dando um contexto histórico do que é a CPI no nosso país. Como você deve saber, a CPI é uma sigla que quer dizer Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma investigação feita pelo Poder Legislativo. Ela pode ser originada tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, ou dos dois, por meio de requerimento de um senador ou deputado, ou um grupo deles. O quórum para abertura da CPI ele é alto, até que é alto, é 1/3 dos membros das casas legislativas. E a CPI ela serve basicamente para apurar um fato por tempo determinado com poderes investigativos, poderes de autoridade judicial, como diz a lei. Inclusive, a base legal da CPI é tanto constitucional, com base no artigo 58, parágrafo 3º, como regimental, se a gente tratar o regimento do Senado no capítulo específico que tem sobre a CPI. Também há uma lei federal específica, que é a Lei 1579, de 1952, que dispõe detalhadamente sobre o funcionamento da CPI. Bem, quando nós dizemos que a CPI ela tem poder investigativo, poder digno de autoridade judicial, basicamente quer dizer que ela pode colher depoimentos, ela pode inquirir testemunhas, pode solicitar documentos, pode chamar depoentes e pode também fazer prisões em flagrante, né? A prisão em flagrante não é específica da CPI, né? Não é uma prisão como um juiz determina. É uma prisão por conta de um crime em flagrante, como qualquer do povo pode fazer segundo o Código Penal. Eu e você também, se a gente observar um crime em flagrante sendo cometido, a gente pode também acionar, dar voz de prisão para a pessoa e solicitar que seja feita a prisão em flagrante. Então você me pergunta, a CPI tem uma decisão, como se fosse uma decisão judicial, obrigatória, vinculante? Não. Na verdade, o relator da CPI faz um relatório técnico em que ele vai aglutinar todas as informações que a CPI alcançou, as orientações que eles têm para o melhor tratamento do tema, e esse relatório ele é enviado para o Ministério Público ou para a AGU, a Advocacia Geral da União. E aí esses órgãos específicos tomam as atitudes cabíveis. No caso da CPI da Covid, o relator é o nosso querido Renan Calheiros, que está no título do vídeo, uma figura ancestral da política brasileira, uma figura da velha política, né? Tem a carreira muito longa, se a gente for observar a história da política brasileira, e é ele basicamente que vai elaborar o relatório, trazendo todas as conclusões da CPI, como que o governo federal agiu com relação à pandemia, e das recomendações necessárias encaminhando para um desses órgãos que eu mencionei anteriormente. Ok, mas como eu disse, o vídeo não é sobre um esmiuçamento da CPI, né? Então, eu vou fazer uma grande regressão histórica para te trazer o contexto
do que foi o primeiro embrião de CPI aqui no Brasil. E para isso eu vou para o ano de 1824. Sim, tão regressivo assim. 1824, a gente tem a Constituição Federal promulgada, na verdade outorgada, por Dom Pedro I, né? O nosso grande amigo do Renan Calheiros. E essa Constituição de 1824 foi a primeira que, em seu artigo 14, estabeleceu o Senado e a Câmara dos Deputados, né? Lógico que essas casas legislativas passaram por diversas mudanças, tiveram seus regramentos específicos elaborados, mas são essas casas legislativas que a gente vê hoje e onde no caso do Senado, que ocorre a CPI da Covid, né? Nessa mesma Constituição Federal, é interessante, porque é diferente do que a gente aprende na escola, né? Nessa Constituição Federal não existe só 3 poderes, né, que basicamente são o poder legislativo, executivo e judiciário, respectivamente para criar leis, administrar o Estado e julgar. No caso da Constituição de 1824, tem uma figura peculiar, que é o poder moderador. E é um poder que é umbilicalmente ligado ao imperador, à figura do imperador. É um poder que, se a gente for considerar uma pirâmide, ele está no topo e os outros 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, permanecem na base, submetidos a esse grande poder moderador. E no caso, é interessante, e eu vou trazer para vocês aqui a leitura de uma parte do artigo 98, do artigo 99 dessa Constituição, é interessante verificar como que é dado a legitimidade do poder do imperador. Veja, no artigo 98 é dito que o poder moderador é a chave de toda a organização política, delegado privativamente, então exclusivamente ao imperador, como chefe supremo da nação, sendo que o imperador é a pessoa inviolável e sagrada. Então, veja, imagine se Bolsonaro fosse inviolável e sagrado. Bom, então é interessante perceber que a legitimidade política aqui do poder moderador e, consequentemente, do poder imperial, ela vem tanto de uma forma sacralizada, religiosa mesmo, divina, como por uma forma de legitimidade política, né? Tem uma base constitucional o poder do imperador. Então, ainda que a gente não tivesse ainda a figura da laicidade do Estado, mesmo assim, era conferido por uma base legal, jurídica, normativa, um poder irrestrito ao imperador. Bom, mas o nosso querido Dom Pedro I, nessa Constituição de 1824, nada disse sobre CPI. Ele só realmente instituiu a figura das casas legislativas. Para a gente entender o protótipo de CPI no país, a gente tem que pular alguns anos para frente. E aí eu vou pular 40 anos e a gente embarca em 1864. 1864, ano em que ocorre o ataque oficial que gera a Guerra do Paraguai. Uma guerra importante na história do país, que durou anos e que teve uma importância grande para essa história que eu estou contando. Então, em linhas gerais, superficiais, a gente tem que analisar o ano anterior, de 1863, para entender um pouquinho o contexto político-militar que gerou essa guerra. E aí a gente faz uma ressalva para lembrar que a grande maioria dos países latino-americanos naquela época traziam a figura do bipartidarismo, onde 2 partidos políticos disputavam o poder, ainda que existissem monarquias, né? No caso do Uruguai, a gente lidava com os partidos Colorado e Blanco. No caso, Dom Pedro II, porque em 1864 a gente está no reinado de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que a gente falou há pouco. Dom Pedro II, por interesses pessoais, envia tropas brasileiras para apoiar uma revolta dos colorados no Uruguai contra um governo constitucionalmente estabelecido dos blancos. E nesse turbilhão, né, a Argentina também vê uma possibilidade estratégica de atuação se ela se juntar a essa tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Só que a gente tem que lembrar, até por uma questão geográfica e geopolítica, que o Paraguai certamente se sentiria estrangulado com essa união entre Brasil, Argentina e Uruguai, né? Ele estaria no meio desses 3 países. E era um império, ali o Império Paraguaio, que estava em franco crescimento
O exército era muito grande, superior até ao exército brasileiro e argentino somados, e ele estava em projeto de expansão militar. Então, até por essa questão geopolítica, geográfica mesmo, é que o Paraguai faz um ataque em 1864 que inicia oficialmente a Guerra do Paraguai, e é essa que durou anos. E veja, 1864 está 100 anos apenas antes do golpe militar de 1964. Golpe esse que imbecilóides ainda dizem que é uma revolução, mas que é um golpe militar que gerou um dos períodos mais nefastos da história brasileira. Durou mais de 20 anos. E também 100 anos antes do golpe militar de 64 e também 25 anos antes do golpe de 1889 que proclamou a República no Brasil. A gente vê como que essa carga histórica do Brasil, que basicamente é uma sucessão de golpes e de picaretagens, canalices políticas institucionalizadas, como essa carga gera o país que a gente tem hoje também, né? É um aspecto cultural, histórico, que é importante ter em mente para a gente analisar o país ainda hoje. Não, tudo bem, eu entendi, mas por que você está falando de poder moderador, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Guerra do Paraguai, o assunto não era CPI? Bom, eu fiz essa regressão porque 3 anos após o início da Guerra do Paraguai, em 1867, nós temos o que seria o primeiro protótipo, ao menos hipoteticamente, teoricamente, da ideia de uma CPI. E essa ideia veio do senador Silveira da Mota, em 1867, que apresentou um requerimento ao Senado para que se fizesse uma investigação pelo Senado mesmo, com poderes de autoridade judicial, enfim, ouvindo testemunhas, colhendo depoimentos, para inquirir e tentar entender os motivos desse gasto exacerbado e continuado de dinheiro público para a Guerra do Paraguai, que até então, naquele período, já fazia 3 anos e não parecia que iria acabar em breve. Inclusive, não acabou, durou ainda anos após esse requerimento do senador. E aqui eu abro um parênteses, puxando aquele assunto que eu comentei há pouco do bipartidarismo. Porque nessa época, no Brasil, também havia 2 partidos predominantes, que eram os liberais e os conservadores. O senador Silveira, ele era do Partido Liberal. E usando o entendimento de Boris Fausto, que é um grande historiador brasileiro, inclusive ele escreveu esse maravilhoso livro de História do Brasil, bem completo. Nas palavras dele, nos ensinamentos dele, o senador Silveira ele tinha ideias interessantes para a época em que viveu. Eu posso citar como exemplo aqui o fato de que ele entendia que reformas políticas deviam se originar da opinião pública e não necessariamente do governo, do poder imperial. Por sinal, o senador Silveira ele chegou a apresentar um PL depois desse requerimento, também com essa proposta de criar uma CPI. E o PL nem chegou a ser votado. E olha que interessante, como é surreal isso. No site do Senado, nos arquivos do Senado, existe a imagem do requerimento escrito mesmo pelo senador Silveira. Eu até vou colocar aí para vocês verem. E aqui eu vou ler um trechinho do requerimento para vocês perceberem como, de fato, é a primeira ideia embrionária do que é uma CPI. Dizia o senador Silveira: requeiro que se nomeie uma comissão especial de inquérito para colher, nas repartições públicas e nos testemunhos particulares, tomando depoimento, se necessário for, as informações mais completas sobre as causas da prolongação da guerra contra o Paraguai. Olha que maravilhoso. E mais interessante que isso é o fato de que, depois desse requerimento, o senador Silveira ele protagonizou um grande embate, um debate mesmo ferrenho com o senador Marquês de Paranaguá. E olha que coisa absurda e bizarra. O senador Marquês de Paranaguá nada menos era do que o ministro da guerra responsável pela Guerra do Paraguai. Sim, naquela época você podia acumular um cargo no legislativo e no executivo. Então ele era ministro da guerra e senador. E ele era governista, por óbvio. Então ele não era a favor da criação da CPI contra o imperador Dom Pedro II. Aqui eu faço uma leve digressão, e aqui é uma opinião minha, claro, né? De que eu acredito que a CPI naquela época é diferente do que a gente vê hoje,
no sentido de que ela não poderia ser usada como um ataque frontal ao governo, como ela pode ser usada hoje. A gente percebe, por exemplo, que o Renan Calheiros tem usado a CPI como um verdadeiro palanque para atacar diretamente o governo Bolsonaro, né? E na época de 1867, onde teve esse grande embate, me parece que era um debate mais legislativo mesmo. Eram projetos pessoais do senador Marquês de Paranaguá e do senador Silveira que se chocavam sob o pretexto da CPI, mas que permanecia esse choque na Casa Legislativa. Até porque a CPI não poderia servir de ataque para Dom Pedro II pelo fato legal que a gente viu há pouco. A Constituição de 1824 ainda era vigente nessa época, 40 anos depois. Então, Dom Pedro II tinha um poder sacralizado e com base legal, normativa, que justificava a ele um poder supremo acima dos outros três poderes. Se o poder legislativo era hierarquicamente inferior ao poder moderador, mesmo sob as vias democráticas e institucionais, ele não poderia atacar o Dom Pedro II, não teria feito a CPI. Então, me parece que essa característica da natureza do que seria a CPI naquela época é diferente de hoje, em que a CPI pode servir como ataques frontais ao governo, até porque a gente hoje vive num sistema que Montesquieu concebeu, que é o sistema de freios e contrapesos. Então, um poder não é superior que o outro, mas eles estão em constante supervisão um do outro e freio um do outro. Então, o legislativo pode brecar, por assim dizer, o poder executivo. E, pessoal, a gente nunca pode perder de vista uma visão global da história. Então, se a gente está falando no ano de 1867 sobre esse protótipo de CPI, a gente não pode ficar preso ao que ocorria no Brasil. Em 1867, para vocês terem uma ideia, é o mesmo ano em que o Canadá se tornou independente. É o ano em que a titularidade do Alasca passou do Império Russo para os Estados Unidos. É o ano, por exemplo, em que a pena de morte foi abolida em Portugal. Então, olha que bacana esse caldeirão de acontecimentos históricos, né? É um grande fervilhar de acontecimentos e fatos concomitantes que geram o que a gente tem hoje. Então, o que a gente assiste hoje na TV, pela CPI, é o fruto de ações seguidas uma da outra, um processo, um encadeamento de ações históricas que acontecem. Bom, você já entendeu como que é a amizade do Renan Calheiros com Dom Pedro I e com o filho dele, Dom Pedro II, mas agora a gente vai fazer um grande salto histórico. E a gente vai para o ano de 1934. Ano esse emblemático para o país, porque sucedeu a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, em 1934, a gente já estava no início da Era Vargas. E a Constituição daquele ano, de 1934, foi promulgada fruto também de uma pressão popular. Getúlio Vargas tinha feito a Revolução Constitucionalista de 1932, que por sinal é feriado municipal aqui em São Paulo, de onde eu sou. E pelo próprio teor constitucional dessa revolução, ele foi pressionado por apresentar uma Constituição democrática. E essa Constituição veio em 1934. E olha que interessante. Essa Constituição é uma expressão dessa figura tão dúbia que foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, assim como outras figuras históricas do Brasil, tem essa característica de dualismo. Não é uma figura maniqueísta, é uma figura que é cinza. Ela é em sombra e luz ao mesmo tempo. A gente tem no mesmo personagem o Getúlio paternal, das leis trabalhistas, literalmente o pai dos pobres, como era a expressão a que ele é conhecido, mas também a gente tinha o Getúlio ditador, o Getúlio que perseguia a oposição, e veja como isso pode ser observado na prática. Por que eu citei essa Constituição de 1934? Porque ela é a primeira Constituição, efetivamente, que dispõe sobre a CPI, sobre a criação de uma CPI. E você pode observar na redação do artigo 36 da Constituição de 1934. E olha como essa Constituição, de fato, é uma expressão dessa dualidade de Getúlio Vargas. Ainda que essa Constituição tenha sido fruto de uma revolução com caráter constitucional, democrático, e seja a primeira Constituição de Getúlio, por assim dizer, que introduz essa ideia das leis trabalhistas e do cuidado aos pobres, ela precede apenas 3 anos o ano de 1937, onde ocorre o golpe do Estado Novo, que foi uma ditadura sanguinária, uma ditadura de combate ferrenho à oposição, de tortura também,
e de totalitarismo. E mais, a gente vai continuar com essa visão global da história. Então, em 1934, ao mesmo tempo em que a gente inicia esse percurso legal da CPI, que é o assunto do vídeo, né? É a primeira Constituição que dispõe especificamente sobre a criação da CPI, em 1934, na Alemanha, se iniciava o regime nazista, que, por sinal, seria muito ligado a Getúlio Vargas. Para muitos, Getúlio teve uma relação muito escusa com o nazismo e representou até o totalitarismo que a gente via na Itália com Mussolini, na Alemanha com Hitler, em outros países também, aqui no Brasil. Esse ano de 1934, inclusive, foi o ano de aprovação da Lei para a Prevenção de Descendentes Geneticamente Doentes. É uma lei que foi o pontapé inicial para o regime de eugenia nazista, que é toda a ideia de raça superior e que ajudou a construir um aparente sistema legal que justificasse o nazismo. E por outro lado, olha que coisa maluca, olha como a história é uma coisa bizarra, né? Nesse mesmo ano de 1934 ocorria a segunda Copa Mundial da FIFA. Então, é mais um turbilhão e um caldeirão de coisas que acontecem concomitantemente, de forma cíclica até, e de forma caótica. Portanto, pessoal, a gente hoje observa esse espetáculo televisivo que é a CPI da Covid e às vezes esquece que é um instituto que não começou só na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição vigente. Ela é fruto de um desencadeamento de atos sucessivos. E ela é paralela também a fatos que aconteceram antes. Hoje, a CPI da Covid trata da atuação do governo federal durante a pandemia. Pandemia é essa que você também consegue fazer paralelos históricos com a peste negra, enfim, com outras pandemias que a humanidade passou. E hoje também a CPI é instrumento para projeção de programas individuais dos senadores, para projeção de programas pessoais deles, para interesses privados, interesses particulares de cada senador ali, que se embatem sobre o pano de fundo da CPI. Então, a gente vê hoje uma figura como Renan Calheiros em franco protagonismo na CPI, sendo manchete de vários jornais, e a gente acaba esquecendo muitas vezes que é uma figura do MDB, que é um partido que remonta à ditadura de 64, um dos dois partidos vigentes naquela época, a gente já citou esse período de 64. É uma figura que foi atuante ali no impeachment da Dilma, mas também teve relações com o PT, foi investigado pelo STF. Então, a história do Brasil, assim como os acontecimentos-chave que às vezes chacoalham as instituições, ou mesmo que são expressões dessas instituições, são sempre acontecimentos duais, figuras que ora estão como protagonistas, ora estão como vilãs, são interesses diversos que interagem de forma caótica, e eu acho muito interessante a gente ter esse panorama global, histórico, sociológico, filosófico que seja, jurídico, enfim, para analisar tudo que a gente vive hoje. E é nesse sentido que eu quis trazer um pouquinho aqui essa visão da CPI para vocês, e mostrando aí que Renan Calheiros foi amigo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, enfim, eles sentam numa mesa de bar e vão tomar uma cerveja. E é isso, pessoal. Se você se interessou com esse formato de vídeo, eu espero que você fique sintonizado no canal. Se você se interessa pelo tema, ou se você ficou com dúvida em algum pedaço do vídeo, sinta-se à vontade para comentar ou me contatar em alguma rede social. E também, se você quiser alguma bibliografia sobre o tema, ou a bibliografia que eu usei para estudo, para fazer esse vídeo, também sinta-se à vontade de me contatar e comentar aqui no vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos estudar juntos.